Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Descomplicando a Saúde especial do mês das mulheres. E em especial, este tema que eu vou trazer hoje para vocês, nós vamos fazer em 2 capítulos. Será capítulo 1 e capítulo 2 do Descomplicando a Saúde, porque nós vamos falar sobre preconceito ou preconceito, cada um do seu jeito. O preconceito, infelizmente, ainda perpetua na nossa sociedade. Por mais que nós falemos aí que não somos mais preconceituosos, somos sim. A começar pelo preconceito machista. Mulher, tem isso, somos uma sociedade extremamente machista, mas o preconceito vai muito além. O preconceito ele pode ser racial, religioso, de gênero, de sexo, e aí por aí vai. Pode ser por cor de pele? Pode, mas pode ser também por formato de corpo, pode ser por profissão que se escolha. Quantos de vocês já não ouviu falar que a mulher, o mesmo emprego, a mesma profissão do homem, a mulher ganha menos? Pois é, e é por isso que, apesar de ser um tema polêmico, triste, extremamente triste ainda, eu trouxe mulheres maravilhosas para falar sobre a história delas e descomplicar esse tema para vocês. Fica aqui conosco no Descomplicando a Saúde Especial das Mulheres, capítulo 1 aqui do preconceito. Vem com a gente. Vamos lá, né? Falei para vocês que eu trouxe mulheres maravilhosas com histórias fantásticas. Agora eu vou provar para vocês. Primeiro, gratidão, Leide Brito. Primeiro que o nome é fantástico, Leide. É uma Leide mesmo, gente. Olha aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Gratidão por ter aceito o convite e ter vindo contar para nós e para o nosso público a sua história. Eu que agradeço, Audrey. Prazer gigante estar aqui. Do meu. Já ela vai contar a história delas. Depois... bom, vamos lá na Malu. Eu ia falar, mas não vou falar, ela não gosta inteiro, então vamos lá na Malu. Tudo bom, Malu? Tudo bem, Gratidão, viu, de ter aceito eu aqui que agradeço participar pelo com a convite. gente e ter topado contar a sua história, que, gente, apesar dela ser assim, um anjinho, novinha, tem uma história bacana já para contar. Né, algumas Malu? coisas não tanto, né? Mas que precisa, né? Falar, que precisa, para ver se a gente muda um pouco esse contexto aí dessa sociedade, né? E a fantástica aqui, Gabi, tudo bom, Gabi? Tudo Gratidão, bom, viu, por ter gratidão aceito e honra também. toda minha. Toda minha aqui. Gente, eu vou deixar a Lei. Pode ser, Lei, de começar? Pode Ela ser. contar isso, ela vai se apresentar e contar para vocês a história de como surgiu a marca dela, do que é a marca, como surgiu. E depois que elas se apresentarem para vocês, nós vamos abordar esse tema. Vocês vão ver como cada uma aqui, aparentemente, e somos, na verdade, mulheres normais, comuns, mas vocês vão ver como cada uma aqui tem uma história para contar para vocês sobre preconceito ou preconceito. Não é verdade? Claro. Vamos lá? Se Vamos. apresente para o nosso público Eu e sou a depois fale Leide. aí da sua marca. A Leide, empreendedora da Leide Laces, que é hoje a primeira marca em perucas no Brasil. E essa trajetória da Leide Laces aconteceu tem muito de mim nessa história, Audrey. Eu passei por um processo de luto familiar, perdi 7 pessoas da família, e aí você precisa restartar quando você passa esse processo de luto, e passei pelo processo da depressão, que é aquela depressão muito próximo de você realmente ir. E aí eu entendi que eu precisava de um incentivo para continuar. E comprei para mim algumas peças. 7 pessoas. Saí muito triste porque, gente, realmente eu tinha feito um plano funerário para 9, enterrei os 7. Né? Minha mãe, minha irmã, tia, prima, sogra, e enfim. E quando passou esse processo do velório, enterro, eu entendi que eu precisava recomeçar, precisava fazer alguma coisa. E aí eu decidi recomeçar saindo da cidade e indo para uma nova cidade, uma nova casa e rebobinando a fita, né, para ver o que você vai fazer. E aí eu estava desempregada, com as crianças em casa, eu tenho 2 filhas, eram pequenas na época, e passando por um processo de depressão fortíssimo. Ou eu lutava e levantava, Audrey, eu ia. E eu não tinha muita opção e nem com quem se agarrar nesse momento. Eu comprei para mim, e aí nasceu a Leide Lace. Dessa dor, desse momento de dor.
Eu comprei pra mim algumas perucas num site americano. E eu não tinha muita ideia, eu não sabia muito traduzir. Eu via as fotos e eu via aquelas negras americanas com aqueles cabelos incríveis. E eu entendi que eu precisava um pouco daquilo. Eu não sei se vocês concordam comigo, quando a mulher está passando por um processo muito difícil e ela precisa fazer uma mudança estratégica, ela faz essa mudança primeiro, externamente, porque o que ela não consegue ajeitar aqui, o externo é palpável. Ela vai, ela compra, ela adquire e tal. E aí eu precisava fazer essa mudança externa, eu falei, bom, mudar o cabelo. Mas como que muda o cabelo crespo, Audrey, né? Que não tem muito crescimento, você não consegue mudar de cor de uma forma tranquila, e também é caro. E aí eu comprei para mim essas perucas no site americano, e quando elas chegaram eu me senti incrível, Audrey, eu coloquei aquele cabelo, e era a mudança que eu precisava. Eu falei, gente, eu olhei no espelho, achei aquilo incrível, e aí eu coloquei algumas fotos na rede social, e aí eu passei a comercializar esse produto, vi a oportunidade ali de resolver vários problemas de uma vez só. Eu precisava voltar para o mercado de trabalho, eu precisava me resgatar minha autoestima, eu ocupava o meu tempo e aí eu não alimentava a depressão, porque eu não aceitei diagnóstico, olha, o diagnóstico é esse, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Eu não posso simplesmente botar o comprimido para dentro, eu preciso reagir, as minhas filhas são pequenas. Mas chegou a ser diagnosticada mesmo com depressão severa? Cheguei a ter a medicação à disposição e eu entendi de uma forma muito rápida, Audrey. Assim, eu vim de uma história muito complicada, acho que muitas das mulheres passam mais ou menos por isso. Escassez total, pai extremamente violento, a família desestruturada, já tinha o alcoolismo inserido dentro do ambiente familiar. E eu entendi que se eu tomasse aquele comprimido, eu ia abrir uma porta que talvez eu não conseguisse fechar mais. Então, esse raciocínio veio de uma forma muito rápida. Porque quando você tem esse histórico, você consegue ver as possibilidades e o que vai acontecer com isso. E veio através do trabalho, porque quando eu comecei a aceitar esse WhatsApp dessas meninas me perguntando o que era, muito rápido, eu falei, eu vendo. Mas como vende? Gente, como empreende? Se você não tem 50 centavos para começar essa empresa, como que você empreende? Olha, eu vendo para você, Audrey. 50% de sinal? Não, exatamente, ligeiríssima. E depois a gente exatamente. Ah, você quer? Eu faço a encomenda para você, não tem problema. Você me paga 50%, quando chegar eu te entrego o produto. E assim eu comecei a trabalhar. E assim o meu WhatsApp começou a lotar. E assim eu consegui distrair aquela situação médica, aquele desequilíbrio químico que eu precisava recompor, foi através do trabalho. Eu passei a trabalhar 18, 20 horas. E eu comecei a agregar a peruca, colocava na mochila, ia pro Brás, ia para 25, corria do rabo, corria com a criança, e era aquela loucura toda. E a minha rede começou a engajar de uma forma, um orgânico muito forte, e aí a Record me chamou para entender o que era aquilo. O que é esse orgânico? Aí eu falei, peguei as perucas, levei e falei, é isso que eu faço lá dentro. Mas Leide, você tem estoque? Porque a proposta inicial era que eu apresentasse o estoque para a emissora, porque isso para a emissora é muito rápido, né? Não tenho. Imagina. Mas posso ter. Eu tinha uma calça jeans, uma peruca e um sonho. Acredito. Não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada. Eu peguei o meu pequeno estoque. Era mulher, calma, faltou uma coisa. O que também não te faltou. Era mulher. Exatamente. Peguei meu estoque de 6 peças e fui. Uma passagem para Goiás, primeiro programa, a Hora do Faro. Eu achei que eu ia entregar a peruca para participante ir embora. E aí ele abre a porta e fala, essa é a Leide, minha amiga de São Paulo, especialista em alongamento através das lace front. Leide, o que você trouxe hoje? Eu trouxe umas peças do meu consumo pessoal, né? Porque eu pego de surpresa. Exatamente isso. Já desenrolei. Rodrigo, a gente vai fazer o dia da participante mais incrível ainda. E vamos embora. E gravei esse primeiro programa. E aí... as pessoas na internet viram o programa, entenderam que tinha credibilidade aquilo que eu estava fazendo dentro da rede social, porque a internet também é uma terra de golpe limitado, as pessoas ficam receosas. E aí, a partir daí, eu fiz, acho que um pouco mais de um ano de Dança Gatinho, de lá fui pro programa da Sabrina, e aí, enfim, fiz outras coisas na casa e comecei fortemente a fazer o quê?
gravar live dentro do Facebook, Instagram, TikTok. Hoje está em todas as plataformas. Uhum. E é a forma que eu comercializo esse produto, Aldri. Fantástico. Eu agreguei algumas mulheres que têm história semelhante. semelhante. Lady E Lace. assim nasce a Lady Laces. Eu agreguei algumas meninas com uma história muito parecida com a minha ao longo do país. Então, são mulheres que são mães solos, elas precisam levar o sustento para casa, elas têm o meu perfil. E aí elas são minhas representantes de venda. Então, quando eu gravo, eu capto esse cliente através dessas meninas. E a Lady Laces hoje entrega para todo o Brasil. Aí você se empoderou do seu próprio nome. Exato, tomei pra mim, tomou Aldri. pra você o seu, né, o poder do seu nome. Exatamente, Gente, fantástico. exatamente. A gente estava, inclusive, comentando aqui anteriormente, aqui, né, o início aqui, tipo, que não poderia ter nome melhor, né? Não poderia ter escolhido Nossa, um nome melhor minha mãe pra foi você, né? fantástica. É o nome da marca, já entrega para todas as ladies. Exatamente. Perfeito. Torna as mulheres, né? Faz com que elas realmente se sintam ladies, porque é assim que a gente se sente Exatamente. quando a gente arruma o cabelo. Empodera demais, traz um Demais. pico de autoestima, Aldri, que assim, não dá para descrever. Fantástico. A gente ainda tem... Quem é mulher entende. Quem é mulher entende. Quem é mulher usuária entende ama. o poder do cabelo. Exatamente. Não é? O cabelo levanta É ou ele tudo, te tudo. derruba, né? É tudo, É a sua imagem, é o seu fantástico. cartão de visita. Sim. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Procurem lá, Lady Lace. Lady Lace. E a Malu? Vamos lá, Malu. Vamos. Olha, ela tem vamos ver na história dela, apesar de ser novinha assim, né, Malu? Conta pra gente. Eu sou influenciadora digital, né? Desde a pandemia que eu me joguei nesse mundo aí. A Lady conhece um pouquinho também, né? É um mundo muito amplo, a gente vive muitas coisas e muitas coisas vão acontecendo também, né? Eu comecei, na verdade, na internet na pandemia. Estava fazendo faculdade de gastronomia. E eu comecei a postar umas receitas e começou a dar muito certo, né? Porque todo mundo em casa, todo mundo tava se afundando na cozinha, né? Exato. E deu um boom muito rápido, assim. Sei lá, em um mês que eu tava postando no TikTok, eu ganhei 300 mil seguidores, que é muito, assim, né? Hoje em dia. Hoje em dia, até que as coisas estão cada vez... Como tem muita gente, né? Mas na época da pandemia foi um boom muito alto. E logo na pandemia, uma agência me convidou para entrar como influenciadora. E aí foi aí que, de fato, eu comecei a trabalhar com a internet, né? E me especializei. Depois também comecei com o mundo da maquiagem. E teve um boom muito grande também. Então, meu público é bastante feminino também. Uhum. E aí, eu tô explorando esse mundo, né? Tô vendo o que dá. Tô fazendo publicidade também, faculdade. E também, e passou também, que depois nós vamos contar, né? E Aham. também teve um problema aí que nós vamos contar, um caso, infelizmente, chato, sobre preconceito também. A novinha, assim, já passou também por essa experiência. Já sentiu a parte ruim de ser mulher, de vir Já. mulher. E eu era mais nova ainda, né? Eu tinha ali 18 anos quando Olha isso aí. aconteceu. E no mundo da internet, a gente falando assim até desse espaço da mulher, é um mundo que acontece muita comparação. Acho que você até sabe, né, Leide, um pouquinho. Tem muita comparação, eu tive compulsão alimentar também. Depois que eu entrei nesse mundo, eu nunca tive problema com o meu corpo, comigo. Eu era muito bem resolvida. E depois que eu entrei para esse mundo, que você até convive com mulheres que Fica também tem essa vulnerável, né? A gente fica muito comparação. visível. A visibilidade traz isso, né? Aí eu gerei compulsão alimentar, tive depressão, ansiedade, me afundei também, fiquei um tempo sem conseguir fazer nada, mas consegui me reerguer, Amém. fiz cirurgia e tudo mais. E aí hoje Cirurgia do que, criatura? de estética. Ai, meu Estética. Deus, olha isso, tá Estética. vendo? Para poder sair, renovar, assim como a Lady se renovou pelo cabelo, Exatamente. você precisou também se reinventar para poder voltar, é isso? Exatamente. Mas assim, eu fiz Fantástico. consciente de que era uma consequência de comparação. Entendi. Infelizmente, assim, eu tentei de muitas formas, mas por conta da compulsão, O da ansiedade, mundo da nos depressão, obriga, né, eu a não ter tava um conseguindo. biotipo, podemos falar assim, né? E na internet é um mundo que você se vende, né? Basicamente. Sim. E ainda mais como influenciador. Então, assim, eu me coloquei em ciclos e situações que eu na minha cabeça, né? Obviamente, eu imaginava que eu precisava ser daquele jeito. Entendi. E acontece, tá? Tem pessoas que te excluem por você não sim. ser igual. Já aconteceu de rejeitarem trabalhos. Já aconteceu de me tirarem de lugares
Já aconteceu Por muitas você não ter o biotipo? Não, e assim, antes da cirurgia, eu não consigo nem ver diferença do que eu era antes e depois. Então, pra mim, não era uma coisa que, sabe, era... Que mal lhe pergunte. Que cirurgia? Gente, eu tô Eu queria perguntar perguntar isso. Ah, não, eu falo, eu não aguento. Não, eu fiz lipoaspiração. Fiz lipoaspiração, Entendi. coloquei bunda, todas essas coisas, né? Ai, nem me fale essa parte, menina, porque esse final de semana é meu, hein? Você vai fazer? Ai, bom. É. Eu volto contar pra vocês depois. Mas é tudo, não mas é? é legal, você assim, se enxerga diferente, Sim. te dá um up, é muito legal. É bom assim, não... Eu vou tentar aqui, né? Não... o legal da coisa é você fazer porque você gosta, porque você quer. Ah, eu tenho pouco, quero colocar um silicone, quero colocar aqui, quero melhorar. Aí é legal. O não legal e nem sadio, saudável, sadio, é fazer como a Malu estava falando anteriormente, tipo assim, para que ela coubesse num determinado mundo. Aí não é legal. Porque de repente você, graças a Deus, a Malu, ok, se aceitou assim, depois e ok. Mas tem muitas pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos, não se veem, não se reconhecem depois do procedimento, mas precisa ficar salvo aí nosso Michael Jackson, que fez inúmeros e nunca conseguiu depois se resolver emocionalmente. Por quê? Porque ele queria se enquadrar dentro de um padrão. Sim. E nunca, né? A gente não pode negar a nossa essência. Fantástico, fantástico. O bom é que você fez, mas ficou tudo em paz depois com você mesmo. Sim. Hoje tudo bem, Tudo assim, bem. você se aceita, Mas você já leva melhor eu essa deixei questão. de me encaixar em muitos ciclos, muitos lugares, e até trabalhos, na verdade. Porque eu demorei muito pra entender, né? Mas hoje em dia eu me recuso até, assim. Perfeito. A gente vai aprendendo, né? A vida vai ensinando a gente, né? Que bom, Totalmente. que bom. Gratidão por estar aqui e Obrigada, contar eu a que sua agradeço. história. Vamos lá, maravilhosa. Nossa Gabi Mafus. É assim que fala? Isso. Mafus. Mafus. Conta pra gente um pouquinho, se apresente, conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou a Gabi Mafus, sou nutricionista e educadora física, hoje é essa a minha profissão. Trabalho presencialmente, atendendo na clínica, atendendo alguns clientes na academia também. Também trabalho como influenciadora digital, tenho uma atuação nas redes. E eu sou do Sul. Eu sou uma gaúcha que me criei em Santa Catarina. Então, assim, para quem ainda não conhece, muito bonito, mas o pedacinho mais machista do Brasil. Eu não me encaixava naquela cultura desde muito cedo. Então, eu já tinha mais ou menos na minha cabeça que um dia eu ia embora de lá. Fui para Santa Catarina, minha primeira faculdade foi em História. Meu grande sonho era ser historiadora. E o meu projeto de carreira, que já existia desde sempre, incluía a realização do grande sonho da minha vida, que era estudar na USP um dia. Fantástico. Então, eu faria a graduação de História lá, a pós-graduação, o mestrado aqui, e se tudo desse certo na minha vida, um doutorado em Sorbonne, porque eu sou modesta. O governo paga, né? Enquanto for grátis, a gente vai, o governo vai pagando, a gente vai indo. E aí, comecei a graduação, comecei a faculdade lá em Floripa. No último ano, passei por uma questão pessoal, de um término de um relacionamento que eu não consegui superar, então eu já estava muito, assim, aquela coisa do pior que tá, não fica. Um dia eu acordei, respirei fundo e falei, eu vou embora. Eu entrei num caminhão na BR-101 e vim embora para São Paulo perguntar como é que fazia para vir para a USP. Fantástico. Foi assim que eu cheguei aqui. Aí, faltava um semestre, na verdade, para eu graduar. E aí, cheguei aqui sem nada, sem casa, sem dinheiro, tinha R$10 emprestado no bolso para me virar. Enfim, fui me virando, comecei a fazer evento, comecei a fazer coisas e buscando essa maneira de entrar na USP, porque já tinham me dito que não era tão fácil, por eu estar muito adiantada no curso. Então, eu não poderia transferir a graduação. Era melhor que eu terminasse no Sul e viesse tentar o mestrado aqui. No meio do caminho, eu precisava me manter. E eu comecei a dançar. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidada a ser passista da Vai Vai. Foi a minha primeira oportunidade. Depois me chamaram para dançar funk na Gaiola das Popozudas. Quem é mais antiga vai lembrar. Não, eu ia falar que conheço, agora já não falo mais. Vai lembrar. Isso foi no começo, isso foi literalmente no começo do século, gente. Literalmente. E aí, bom, isso eu lutando para conseguir concluir a minha graduação à distância e tudo mais. Bom, no meio desse caminho, eu fui convidada a posar nua na Sexy. Você imagina uma pessoa que um ano atrás não tinha um pau para dar no gato, de repente eu tenho uma proposta de uma oportunidade que vai me dar dinheiro para me bancar por um bom tempo. Eu não pensei duas vezes. Sim. Dona do meu corpo, dona da Sim. minha vida, qual problema teria? Nenhum. Sim. Posei.
Assim que a revista foi publicada, lá do Sul já veio a notícia que, por exemplo, a minha carreira de historiadora tinha sido terminada, minha carreira tinha sido enterrada. O pai Porque deserdou, a mãe deserdou, você foi não um volta caos. mais, para aqui você não assim, pisa mais. o que você escuta? Fala assim, tá bom, e agora aonde você vai trabalhar? Porque o mundo inteiro sabe que você é. Entendi. Então, assim, eu ia dar aula em escola, né? Um historiador, professor de história. Até eu fazer o doutorado, eu teria que trabalhar em algum lugar. Como que você vai dar aula numa escola que o pai da criança vai ficar sabendo que você um dia posou nua? E a mãe daquela criança que vai saber que o pai vai buscar um dia e vai te ver. Então, aquilo ali acabou com a minha carreira antes dela iniciar. E aí, eu não desisti do meu sonho, a sacada veio qual foi? Falou, tá bom, a Pela Dona da Revista não funciona como professora de escola, mas funciona como professora de academia, e eu sempre quis ser professora. Então, eu retornei, fiz vestibular e retornei. Daí, eu entrei, de fato, na USP para fazer educação física. E aí, terminei a educação física, já pós-graduei, junto com a graduação, já emendei a nutrição e agora eu estou aqui. Mas, assim, isso Gente, tudo graças ao machismo que derrubou a minha carreira de historiadora. Sim. E a sua força de mulher que não desistiu, desistir não era uma opção, não é verdade? Nunca. Nós, acho que de nenhuma, né? Aliás, assim, eu costumo falar, inclusive como suicidóloga, que, gente, nenhuma mente suicida quer se suicidar, quer acabar com a vida. Claro que Essa não é uma opção, desistir não é uma opção. Na verdade, ele só quer acabar com a dor dele. E aí, o suicídio acaba sendo o mais rápido. Mas se você perguntar, você quer, né, acabar com a sua vida? Não, eu quero acabar com a dor. Que está ali na depressão. Que você falou, poxa, 7 pessoas? Isso. Você se vende lá sem nada? Poxa, né? Engraçado é que se um homem pousa lá na Não tem G, tanto não sei impacto, das quantas, não. ok, é legal, depois ele pode sair de lá, nada contra, mas ele pode sair de lá e virar político e tudo bem, todo mundo aceita. Tá tudo certo, tá tudo né? certo, a mulher não. A mulher já é mais complicada. E é sobre isso que essas maravilhindas estão aqui para falar sobre exatamente isso, sobre preconceito, essa sociedade que, infelizmente, fala tanto de inclusão, fala tanto de igualdade, fala tanto de, né, somos... gente, eu costumo falar que aquela sigla do LGBT já tem o alfabeto inteiro. Por quê? Porque isso é uma brincadeira, mas é verdade ao mesmo tempo. Porque está incluindo várias questões, né, ali nesse tema, está incluindo várias questões. Mas para vocês entenderem o quê? Para vocês entenderem o quanto de diversidade que nós temos numa população. E por que, então? Porque o que é o preconceito? O preconceito é a nossa mentalidade achar que o que é diferente é errado. Então, se a maioria vamos falar aqui do mais, né, é branco, o negro vai ser discriminado. Se a maioria aqui é heterossexual, o homo, o trans, vai ser, né, vai ser discriminado. Mas é só isso, gente. O preconceito nada mais é do que a grande maioria optar por aquilo ser o certo e os outros que não se encaixam nesse grupo serem os errados. Mais nada. É uma sigla, é um nome, é um substantivo, né? O preconceito é criado por nós mesmos. E nem a maioria numérica, hein, gente? Não. É a maioria em poder. Porque a maior parte da população Exatamente. brasileira é negra, a maior parte da população brasileira é feita de mulheres. Né? E nós vivemos numa sociedade machista. Mas se nós fôssemos pensar em números, poderia ser Poderia exatamente ser o contrário. ao contrário. Não, é em poder. Exato. Poder, e aí a gente entra naquela questão, assim, infelizmente, na nossa sociedade, ainda nós temos isso, que aí a gente entra naquela questão do o que rende mais, o que é mais vantajoso, é você ter homens ainda no poder. Porque se a mulher entrar, minha filha, a gente transforma o mundo com muito mais entram facilidade. fazem muito bem feito Olha o o que papel. olha, são 3, a minha vocês conhecem, mas são 4 histórias que se renovaram, que ressurgiram, renasceram, que um homem, isso é totalmente provado, o cérebro masculino demoraria muito mais, ele demora muito mais para se reerguer, para se reinventar. Haja vista que o maior número de suicídios é masculino. Por quê?
porque não tem essa capacidade dessa renovação, né, de se reinventar tanto quanto a mulher. Mas vocês vão saber muito mais sobre isso, muito mais dessas histórias, conto até a minha, se vocês quiserem, no próximo bloco. Não sai daí não, fica aí um segundinho só pra gente beber uma água e a gente já volta. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Mais de 3 mil ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Voltamos aqui com o nosso Descomplicando a Saúde especial no mês das mulheres, com essas histórias fantásticas que eu apresentei aqui para vocês. E nós vamos contar, primeiro, antes das minhas perguntinhas aqui, depois se você tiver pergunta também pode mandar aqui para a produção que o Matheus conta aqui para a gente, se a gente pode falar, responder para vocês. Mas antes disso, eu vou falar, nós mesmos, essas mulheres que estão aqui, olha aí na câmera, gente, todo mundo normalzinho, né? Vocês vão ver como cada uma tem a sua história. A Leide contou que passou 7... Foi assim, eu vou perguntar, gente, né? Foi num acidente? Não, parece, né? Não, eu tenho que contar. Não, 7 não, pessoas não. ela perdeu, gente, Não, na família? eu tinha a minha irmã mais nova... Não, engraçado. Não Adoro é engraçado. isso. Não é engraçado. Adoro, de engraçado não tem é engraçado. nada. A minha irmã mais nova Interessante, faleceu, digamos assim. Teve um mal súbito e tal, faleceu 32 anos, a minha mãe ficou perplexa com aquilo, e o restante das pessoas faleceram de tristeza. Os antigos Não diziam... na pandemia, não tem nada a ver com pandemia, perfeito. Os antigos diziam, já ouviu o termo fulano morreu de desgosto? É basicamente isso, quando você não quer mais estar, porque foi isso que aconteceu.
Exato. Um não foi querendo estar mais. Estar E mais. aí eu não sei se tem Gente. associação clínica com isso, mas o diagnóstico era coração. Você não quer estar mais. Trombolia, de repente, você tem um Sim. ataque fulminante, Tá. você não quer mais Quando estar. a gente não quer mais, quando o nosso emocional Exatamente. e o nosso espiritual desiste, Exatamente. o corpo também Exatamente. falece, não tem jeito. Chega a ser absurdo, chega a ser. Você fica pensando, mas como assim? Como assim? Mas acontece, Audrey, acontece. Quantas vezes nos filmes vocês já devem ter visto a pessoa quando está em coma, ou quando está ali, a pessoa está, né, ressuscitando, reanimando, eles falam assim, não desiste, volta, você está me ouvindo, volta, né? Volta. Não Por quê? quero voltar, tipo, eu não vou voltar. Exatamente. Não Quantos vou. relatos não tem depois de pessoas que já tiveram desse lado e falam, não, eu pensei em não voltar. Mas aí lembrei, tal, ponto. E tem, é exatamente Tem, assim. acontece. Eu tive com uma diferença de um dia. Minha tia, linda, incrível. Num período de quanto tempo, assim, essa 2 série? anos, mas a gente, os mais próximos, assim, em questão de um mês. Muito rápido, muito rápido. Horrível. Quem cozinhou no velório também foi. Gente, muito rápido. E você foi muito forte, né, Lady? Gente, Por quem ter resiste virado uma essa- tragédia assim? Eu acho que as meninas me sustentaram, porque eu fiz Suas filhas? As Quantos meninas, anos tinham? Desculpa perguntar, agora, Leide. na época, minhas filhas tinham 7, 9, muito jovem, né? E aí, muito neném. E aí eu fiquei pensando, se eu Que foi for... a voz delas. Exatamente, as vozes delas, tias dela. Eu falei, se eu for, e aí? O que vai acontecer Exato. com essas meninas? O pai Eu não foi vou- também nessa? Não, tá. E aí, Audrey, Audrey, é muito... Audrey, a fazer perguntas Não tem problema, pode ficar à vontade. invasivas, Audrey. Não, Audrey, e esse processo foi muito de um estalo, porque eu também não percebi que eu estava doente. Eu percebi porque o médico, como todo mundo faleceu numa cidade pequena, que é a minha cidade, o médico foi o mesmo médico que atendeu todo mundo. E esse médico criou um vínculo comigo. E ele, depois até, da segunda morte, ele já foi bem mais humano. Então ele vinha, ele falava, Leide, olha... vai lá, se despede, ou vou tirar o tubo, alguma coisa desse tipo. E aí dava aquele tempo para que a gente pudesse se despedir. E ele me viu, eu não sabia que eu estava passando por um processo de depressão, nem imaginei, imagina. Audrey, eu nunca... E a gente nem reconhece Até porque isso. antigamente duas falava filhas, que você era não tem nem frescura. tempo pra pensar sobre isso, a né? gente não reconhece esse processo. Como todo mundo acha, quando a pessoa acha assim, fulano tá triste. Só tá triste. Exatamente. Você não consegue reconhecer também esse processo. E quem reconheceu foi esse médico, porque ele passou a me ver no banco da UTI durante meses, sentada no mesmo lugar. Olha lá. E ele falou, Leide, tem alguma coisa errada, o que você está fazendo aqui? E como a última imagem que eu tinha era aquela de emergência das pessoas entrando, de repente o meu subconsciente estava esperando as pessoas saírem. Eu tô esperando a minha mãe sair, tô esperando a minha irmã sair, tô esperando a minha tia sair, imagina. E aí ele falou, Leide, procura um profissional de saúde mental, você não tá bem, você não tem que estar aqui. O que você tá fazendo aqui? Não vai sair ninguém, tipo, só Sim, faltou falar, sabe? é. Não vai sair ninguém. Tá matando quem agora, Leide? Poxa, Exatamente. já não chega os de morte natural, agora você quer matar também. Exatamente. E aí foi que eu falei, cara, eu vou procurar um profissional, porque eu acho que Fantástico realmente esse não tem médico. sentido. Eu olhava para um lado, o que eu tô fazendo sentado nesse banco aqui? Eu tô esperando o quê? De repente tá revivendo as cenas dos últimos capítulos. Sim, sem A mente da dúvida. gente é uma coisa muito incrível, né? Fantástica, eu amo. É uma eu sou, coisa eu, muito eu sou incrível. suspeita, amo estudar o cérebro. E aí foi que eu tive o diagnóstico e percebi que aí eu falei, ih, lascou, eu acho que é mesmo, acho que eu não tô... Bacana, porque aí veio já a segunda parte da depressão, que eu acredito que seja a segunda parte, que são as ideias. Suicidas. Exatamente. Eu vou embora, a galera foi embora, eu vou também. O que eu vou fazer aqui, E né? aí Não eu tem mais. encontro todo mundo e a gente fica bem juntinho. E aí a pergunta que todo mundo me faz, principalmente por ser suicida, assim, você queria acabar com a sua vida ou você queria acabar com a sua eu dor? queria encontrar a galera, Audrey, eu não queria nada, eu queria estar junto com os meus. Eu queria sentar, tomar café, eu queria estar com eles. Eu acho interessante você falar isso, porque as pessoas acham assim, o que é uma ideação suicida, né? E é isso, é você começar a falar assim, não faz mais sentido, Não né? faz mais sentido. Imagina, se toda a minha família está do outro lado, eu também quero isso, porque aqui eu estou sozinha. E aí o sentimento de estar sozinha. Sim, e você começa a pirar, e vocês vão entender o porquê que a gente linka um assunto no outro. A pessoa fala assim, Audrey, o que tem isso a ver, né? O que tem essa história tem a ver com preconceito no programa hoje? Tem tudo a ver, porque imagino que quantas vezes não passou pela sua cabeça, que uma pessoa, que uma mulher agora, sozinha, desempregada,
Negra, tenho certeza que Uau! uma das vezes passou Eu isso tava- pela sua cabeça. tava cruel mãe pra mim. solo, mãe, ou não, Tava não sei, cruel. na época. Olha, eu tendo de Tava novo bem me metendo, difícil. mas né? Mãe, e aí, faz o quê? O que eu vou fazer aqui? É Se melhor reconstrói. sumir que ficar mais, Se não reconstrói. é? A dor do preconceito, Audrey, ela faz exatamente isso. Ela faz você se reconstruir. Ou você vai no amor ou você vai na dor. E como quando você é vítima de preconceito, você sofre muita dor, porque é aquele extremamente dolorido, você precisa reverter e se reinventar. Ou desistir. você fica igual a maioria da galera tá aí, Ou desistir. colocando remédio pra dentro Exatamente. e fingindo que tá vivendo um outro mundo pra não ter que superar isso daqui. Para não ter. Por isso que é um alerta tanto para os preconceituosos que atacam, quanto para aqueles que recebem esse ataque, entender que o preconceito diz respeito ao outro, não a você. Não se sinta 1 milímetro menor por Exatamente. nada. Deixa aí que isso é uma opinião do outro. Não tem nada a ver com você. Não é verdade? É verdade. E você, Malu, quer contar? Você fica à vontade, ninguém fica. Mas de contar, Não, né? eu compartilho, sim. Então, Na verdade, vamos lá. nunca foi um assunto que eu falei sobre, nem na internet, nem nada do tipo. Olha aí. Mas acho que eu me sinto confortável, né, em estar aqui Obrigada. com vocês Obrigada, e tudo viu? mais. Na verdade, assim, eu até tinha comentado com você, né, que eu entrei numa parte de contabilidade. Eu fui trabalhar numa empresa e eu entrei como recepcionista dessa empresa por indicação de uma mãe de amiga minha. É só para vocês entenderem depois um pouquinho o contexto. Nessa empresa, eu sofri abuso pelo dono, pelo filho do dono e por um funcionário. E é muito triste, porque eu era muito novinha, assim. Ainda sou um pouquinho, né? Mas eu era muito nova. Então, era muito difícil pra mim, porque eu tinha medo de não ir trabalhar, eu tinha medo de falar pros meus pais, eu tinha medo de me impor, eu tinha medo... E era, assim, era tão estratégico pra eles, que eles faziam em locais, por exemplo, que não tinha câmera. Sim. Mandavam mensagem... Nossa, o funcionário me mandava mensagem sexual durante a madrugada para quando eu chegasse, sabe? Então, assim, foi um período muito complicado. E naquele momento, a única ajuda que eu pensei em recorrer foi a mãe da minha amiga. Porque eu pensei, poxa, é mãe da minha amiga, né? Acho que é uma saída para eu tentar... Enfim, pedir ajuda mesmo, né? Tava precisando disso. E foi o oposto. Ela me jogou como se eu fosse a culpada da situação. Percebe como as mulheres às vezes não se ajudam? Exatamente, foi o que eu tava falando, né? Então, ela me jogou como se eu fosse a culpada, contou pra esposa do dono. Então, no final das contas, assim, eu fui conseguir ter coragem de contar pros meus pais só depois. Mas no final das contas, eu fui demitida, eu tive que pagar pra sair. Porque eu não tinha como provar nada. Como que eu ia provar, né? Que tava tendo aquilo. Então, foi algo ali que eu falei assim, eu nunca mais quero trabalhar para homem na minha vida. Nunca mais. Percebe? Então, foi aí na pandemia até que eu comecei com a internet. E nesse período, os meus pais trabalham com agência de viagem, né? Eles são proprietários de uma agência e na pandemia, quebrou tudo, né? Então, a gente tava sem nada ali. Aí eu falei pro meu pai, já sei, eu vou vender as receitas que eu tô fazendo na internet. Então, eu fui, comecei a produzir as receitas. Meu pai e minha mãe estavam entregando. Aí, com o dinheiro... aí, com o dinheiro que eu consegui produzir, né? Eu comprei os equipamentos para eu conseguir estruturar tudo. E foi aí que eu consegui... Comprei o ring light, comprei o celular novo, comprei tudo. E consegui entrar nesse mundo, né? Que eu tô hoje. Mas precisou não desistir, ter essa coragem de se reinventar. Né? Mas assim, é um trauma que fica, sabia? Muito, eu sei. Todo lugar assim que eu vou, você fica com medo. Agora que eu tô morando sozinha, né? Às vezes é coisa simples, sei lá, sair do metrô pra ir até em casa, eu fico em pânico, me dá ansiedade, tô fazendo terapia, né, e tudo mais. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês, gente, que a gente quer deixar bem evidenciado aqui, percebam que era uma menina, uma mulher, uma menina, né? E 3 homens. Se fosse ao contrário, esse homem teria coragem de falar que essas 3 mulheres estavam, enfim, né, Não, fazendo a mesma é uma coisa? situação muito complicada, né? A própria mulher se sente inferior e insegura de contar. Porque esses homens vão vir falando, não, e isso acontece, gente, todos os dias. Esses homens vão vir falando assim, mas olha a roupa que ela usa. Quantas vocês já não ouviram, né? Também, tá pedindo para ser assediada, tá pedindo imagina, né? para Eu tava ser estuprada. trabalhando, Olha a eu ia- roupa que usa, né? Assim, a gente ouve... Agora, o que dá o direito do outro, né, de mexer com uma mulher por conta da roupa?
Não, é uma opressão tão grande, assim, que depois de um tempo eu consegui falar com meu pai e com a minha mãe. E é triste, porque eu me sentia culpada pelo que aconteceu. Eu tinha vergonha de falar pra eles. Sabe? Eu ficava assim, mas como que eu vou falar isso? Vai parecer que eu tava fazendo alguma coisa. Sendo que não é pra gente pensar assim, né? Sim, não deveríamos pensar. Exatamente. Mas, infelizmente, a mulher, infelizmente, também sente. Mas por quê? Por conta dessa opressão da sociedade machista. A gente já sabe que vai sofrer determinadas opressão. E aí, gente, entra todo um histórico de criação, de crenças, que a gente é criado para servir, que a gente é criado, né, para ser o sexo frágil, que a gente estava comentando que de frágil a gente não tem nada. Enfim, e isso tudo, e aí, de repente, vem de encontro com um momento, de repente, emocional que você está passando, desaba a sua vida. Graças a Deus que você está conseguindo aí, a terapia e tudo está conseguindo, porque tem marcas, fica marcas. Não fica, não tem jeito, né? Até do seu próprio potencial, porque eu lembro que eles tinham me efetivado na empresa. E aí você fica, nossa, caralho, tipo assim, né? Fui efetivada por algo meu, potencial meu e tudo mais. E aí depois que aconteceu tudo isso, aí eu fico, nossa, será que me efetivaram justamente para que fizessem alguma coisa comigo? Então você se invalida, né? Sim. Mas são coisas que eu acho que... Isso acontece todos os dias. Exatamente. É que as pessoas não levam, né? Não trazem tanto assim, né? É que às vezes é tão intrínseco da nossa educação e da nossa cultura que sequer se percebe. Se percebe, é verdade. Assim, a gente é educada para ser culpada, errada e suja. A mulher, ela tem isso, é muito difícil se libertar. E o quanto nós, de repente, se não nos policiarmos, né? E aí cada um com o seu cunho religioso, mas aí muitos da Bíblia vão falar, orar e vigiar e 24 horas. Mas é verdade, porque se a gente não vigiar, a gente sucumbe, a gente cai nessa de falar assim, gente, será que eu estou fazendo isso? Não é, e exatamente. Coisas besteiras, coisas bobas, né? Até cheguei a pensar, será que foi por tal calça que eu fui outro dia? Sendo que a gente estava falando justamente que a roupa, né? A gente se invalida, a gente acaba duvidando do nosso potencial. Nosso caráter até, Nosso né? caráter. É muito triste isso daí. E parece que tá todo mundo olhando pra gente depois, né? Exatamente. Não é assim? Exatamente. Mas nós somos mulheres. Sim. E a gente se reinventa e a gente ressurge. Não é verdade? Sim. Parabéns, viu? Pela sua história. Obrigada. Conta pra gente, Gabi, e a sua? Você já contou mais ou menos ali, né? De como veio, mas depois disso, você já sofreu assim... O tempo inteiro. Né? Eu acredito que no mundo dos personal, o tempo inteiro. Ou é Maria homem, ou é dada demais, ou o que é? Ao exercer a profissão já é complicado, porque assim, por exemplo, dar aula para homens casados é um problema. Muitas vezes a mulher não quer que o cara treine com você. Dar aula para homens em geral, o fato de você ser mulher invalida a sua competência. E aí, o que te sobra? Você é a mulher que vai dar aula para a mulher casada que não deixa que ela treine com um cara. Então, ele, para poder invalidar a vontade dela, contrata alguém que seja semelhante a ela, para que as duas, no seu menor valor, não afetem a masculinidade do cara. Esse é o lugar da personal mulher. Por minha vez, eu e várias outras colegas minhas também escolhemos trabalhar só com mulheres, porque naturalmente o cara vai te contratar para te assediar. Ah, tá. Já tem também não sendo casado entendi, ou sendo casado, entendi. O cara vai lá, gostosona, eu vou lá, vou pagar um mesinho de aula para ela, vou dar uma conversinha e vou levar ela depois da aula. Normal. Eu tenho uma estratégia, só pra gente dar uma, né, ali, dar uma leveza aqui no assunto. Eu tenho uma estratégia que eu acho maravilhosa. Mas fala assim, tem uma estratégia feminina? Feminina e feminista. Meninas, isso. Conselho, você que é personal, estude biomecânica. Eu conheço todas as alavancas do corpo humano. Então, o que eu faço? Eu cobro bem caro. O homem, quando quer qualquer coisa com você, ele dá o que você quiser. O patriarcado, ele está aí, é uma situação. A gente pode usá-lo de várias maneiras. Use a seu favor. Você vai passar. A raiva você vai passar. Então, pelo menos, você usa ele a seu favor. Cobra bem caro e antecipado, o mês inteiro. Depois que você pegou o dinheiro dele, você bota ele lá na sala de musculação e ajusta todas as posições de cada exercício para que ele tenha a menor força possível. Ele vai ser humilhado por você com classe maravilhosa. Ele vai tremer com um halter de 2 quilos na mão. Você fica plena, lady na sua postura, entendeu? Ele vai ficar com vergonha, vai embora. Você vai ficar com o dinheiro dele e resolveu menos um machista no mundo. Dica. Perfeito. Fica a dica aqui, ó. Tá Anos de experiência, gente. Já tomei muito dinheiro de macho por por aí. Né?
Percebam por quê? Porque, olha, e é o que ela falou anteriormente, porque ela já tem esse estigma já da mulher. É normal. Nesse... E assim, você tem duas opções. Ou você chora e reclama, porque, porque me agrediu. Ai, vou mudar de profissão, não quero mais. Não consigo. Não, fala, então você é bonitão? Então eu vou te ensinar a ser bonitão perto de uma mulher que tem mais nariz perto em de pé uma que mulher. você. Vamos ver como é que você vai ser com uma mulher de verdade. Olha, mas assim, os homens que treinam comigo hoje, depois disso, eu estou há 12 anos na mesma academia. Na mesma rede de academias. Os homens que treinam comigo hoje todo mundo já me conhece na rede. Eu sou a menina Gaviões, né? Então, já sabem, tipo, tanto que eu sou durona e o tanto que eu sou competente. Então, eu consigo dar aula muito tranquilamente para qualquer pessoa dentro da... Até com os casados. Acaba Olha, eu dando eu aula. Falo que eu faço umas brinco assim. Hoje eu atendo né? eles, elas e casais. O que acontece? O cara me contrata para dar aula para a mulher dele, porque ele não quer que um homem chegue perto dela. Ele observa que eu sou competente, dou resultado, acaba me contratando junto. Então, naturalmente, sempre eu começo a treinar a esposa, mais um tempinho vem o marido. Na sequência vem a sogra, os filhos, e eu acabo dando aula para a família inteira. Mas isso começa... O início da conversa é sempre o mesmo. Minha mulher não treina com homem. Entendi. Olha como ele é machista porque já, ele é dono da mulher primeiro. Isso, quer dizer, olha a nossa sociedade machista, né? Ele vem, o homem pode assediar, pode querer pagar mais. Minha mulher não treina com homem, mas eu posso treinar com a professora dela. Exatamente, percebe? Exatamente. Mas a mulher é inteligentíssima, ela acaba pegando uma excelente profissional, né? Com o tempo a gente bota tudo no lugar, assim. A questão de você ter uma postura, você aprender, né, a ter uma postura que seja impositiva e ao mesmo tempo não seja combativa. Então, assim, você se impõe o respeito, esse tipo de conversa não. Até aqui você pode ir, daqui para frente não. O saber dizer não é uma dificuldade muito grande para todas as mulheres. A gente é educada para aceitar e ter vergonha quando você... Eu já escutei isso de muitas pessoas. Mas porque você é nariz em pé e você peita todo mundo? Eu peito, sim. Porque senão o mundo passa por cima de você. Com o tempo, você vai se acostumando a lidar com isso de uma maneira gentil, mas ao mesmo tempo firme, que é importante. Ninguém mais tira onda com você. Mas até chegar lá, você tem que se provar 1000 vezes mais. Imagina, são duas faculdades e 2 pós-graduações na USP. Toda hora você tem que se provar 1000 vezes a mais. Do que porque eu entrei lá na capa da Sexy. Eu entrei lá e a minha revista estava na banca. Você imagina, eu entrei nua na USP. Então, assim, você tem que provar que você é inteligente, que você não passou porque você deu pro professor, que você tem direito de estar naquele laboratório, que você tem que estudar 1000 vezes mais, você tem que ter 1000 vezes mais controle da sua postura do que as outras pessoas. Você tem que estar o tempo todo aqui para que ninguém te condene pelo que você não fez. É um psicológico... Você está sempre pagando por crimes que você não cometeu. É interessante. Por ser mulher. Você está sempre pagando por ser mulher, né? Exatamente. E isso, gente, que ela está falando, acontece em todas as profissões. Todas. Em todas as profissões. Quantas vezes eu já não cheguei a fazer estágio e assim... você é o médico? Você é o psicólogo? Sabe assim, a psicóloga, você é a médica? Então, tipo assim, por quê? Estava esperando um homem. Não estava esperando uma mulher. E se frustra. E se frustra. Infelizmente, tem em todas as profissões. Não, até comentei com vocês, né, do meu pai e da minha mãe, que eles têm agência. Tem clientes que se recusam de se comunicar com a minha mãe como proprietária por validarem só a posição do meu pai como proprietário. Como se a tua mãe fosse assistente como se minha mãe dele. fosse só assistente. Olha isso. E assim, até hoje, inúmeros casos assim. Preconceito, percebam? A gente precisa entender que isso existe. Por isso que nós vamos falar mais, depois nós vamos trazer num outro episódio, num outro dia, num outro programa, nós vamos trazer mais histórias para vocês verem que existe, está escancarado e a gente teima em tentar mascarar, né? Falar que não existe, mas existe sim. Tem umas perguntinhas aqui, vamos lá. Você acha que o preconceito ainda é um problema grande hoje em dia ou acha que a gente já está melhorando? Eu acho que a gente está piorando. Essa é a minha opinião. Que eu acho que a gente está tentando tampar. Audrey, eu tenho um olhar otimista. Eu acho... não é que ele está melhorando. Eu acho que com
com o avanço das novas leis, fizeram que as pessoas ficarem um pouco mais receiosas. O fato de todo mundo ter um celular na mão Mas aí é hoje por o medo, segundo não item. Não é respeito. Não é Mas aí respeito. é por medo, O não fato é? de terem multas hoje estipuladas Sim. com crimes referente ao preconceito também estimula. Então, assim, é um conjunto de fatos. Aí a gente também tem a internet em que tudo voa muito rápido e tudo é muito escancarado. Então, ele não está melhorando. Mas a gente pode perceber isso quando a gente liga a televisão. Se a gente colocar antigamente o quadro das telenovelas, dificilmente você só via a mulher negra fazendo o papel de quê? Fazendo papel de serviçal, ela era empregada da casa. Hoje a gente já consegue ligar a televisão e ver uma protagonista negra. Sim. Então, assim, hoje a gente tem influencers, eu vou citar rapidamente o caso da Jojo, minha cliente, minha amiga, por sinal, fantástica, que veio quebrando isso. Mas, Leide, vai encher de Jojo no mundo? Não vai. Para de ser louca. Não. Mas Mas vai ela entrar abre muito caminho. a cada 10 anos, que é para preencher e pra galera, todo mundo ficar feliz. É. Então, quer dizer, é uma mulher totalmente contrário do padrão, né? Uma mulher negra, uma mulher gorda, enfim. Com outro biotipo, com né? outro Que foge biotipo, da... Exatamente. Perto da sociedade, tá tudo torto. Fazendo e aí direito, ela o que é melhor ainda, né? Fazendo direito. Ela veio pra acabar, influenciando, né? trazendo uma massa de mulher que se identifica junto com ela e dizendo para as grandes marcas, é possível que você me tenha na capa da sua revista. Sim. Então, entende como o perfil tá mudando? Isso eu concordo, mas eu vejo muito essa mudança pela oposição, pelo medo, não pela conscientização. Não é pela conscientização. O saudável seria ter essa mudança. Não vai acontecer, Audrey. Não vai. Não vai Por isso que eu acontecer. falo pra Não você. vai. Não vai acontecer. Porque quanto mais se impõe, mais revolta a causa. Eu vejo Mas isso é geracional. São três isso que eu ia gerações até dizer. que a gente adote um conselho como o nosso, como pertencente. O ser humano é resistente a Sim, mudanças. sim. Então, assim, a gente tem hoje ainda vivendo a geração passada, que é uma geração onde era permitido, por exemplo, bater na mulher. Aonde a mulher, ela vivia, quem viveu nos anos 60, 70, Tem que 80, aceitar o marido a mulher ter mais apanhava e uma. tinha vergonha de pedir ajuda, porque a culpa era dela de qualquer maneira. Então, essa geração, quando você fala, por exemplo, de tolerância em relação à religião, de tolerância em relação à orientação sexual, de libertação da expressão feminina, essas pessoas têm aquele conceito ainda arraigado e elas não vão abrir mão. Sim. É como se nós, mulheres, hoje tivéssemos algum conceito social que dissesse que a gente teria que voltar para lá, a gente também não abriria mão, aquilo é deles. Sim. A nova geração, a nossa, já veio com um pouquinho mais de, né, Eu acho que um nós pouquinho não mais vamos de ver liberdade. essa melhora. Nós não vamos ver. A geração Em que vem terra, depois que nós dos não nossos vamos ver, filhos já é totalmente diferente. Assim, não totalmente no sentido bom, porque tem a parte ruim também, mas já vem com uma ideia, já sabe que a mulher não é menos, já sabe que a mulher tem o direito dela, já sabe que não pode falar grosso demais, que a mulher vai falar mais grosso que ele em alguns momentos. Então, assim, e já vem com isso com uma normalidade. Isso. A próxima geração, se Deus quiser, por exemplo, eu espero, sinceramente, Não é vai o ter sonho mais da minha certo vida, e errado, não vai né? ter mais letra no LGBTQIAP+, vai ser Chega. P de pessoa. Você é uma pessoa, eu te Isso, respeito. exatamente. Não vai precisar se enquadrar nisso, Mas né? cada geração são 30 anos, então Imagina. não seremos nós que É vamos isso ver. que eu falo, Mas nós não vamos estar, plantando. mas tudo bem, né? Mas o importante é nós, Mas tá somos indo. nós plantarmos essa semente para que... Olha aqui, ó. A responsável é ela. É, você é da geração da frente, ó, Exatamente. ela leva... Que é as responsáveis são essa geração de influenciadoras, de blogueiras. Essas meninas têm que começar a construir uma visão diferente para que os filhos delas consigam ter uma outra visão. E isso é uma responsabilidade absurda dentro da rede social. Porque ainda, e aí elas fazem o caminho contrário. Eu aqui, quarentona, sentada, a gente fica olhando com o saco de pipoca e fala, cara, tu tá fazendo errado. Por quê? Porque aí elas fazem o quê? A pressão estética, entende? Elas deveriam ir na contramão de independência, Mas e aí olha elas o fazem que, isso com mas elas. olha o que essa pressão causa. Ela mesma falou, ela não Exatamente. conseguiu, ela Horrores. precisou ir lá, se transformar, passar por uma cirurgia pra quê? Pra ser validada, pra E ela a se sentir pressão é da pertencente. própria galera, do grupo sim, dela. mas Não então, não somos nós. Eu ia falar que eu concordo com a Leide. Eu acho que a gente já tá plantando
plantando algumas coisinhas nessa geração de agora. Sim. Mas acho que a gente está indo ao oposto também, em relação a outras coisas. Mas em relação ao racismo, homofobia, eu acho que cada vez mais tem sido algo mais explorado, né? Eu acho que a gente tá conseguindo, sim, assim, algumas coisas, né? Eu acho que é o que eu falo. Eu acho que tá indo mais pelo lado da opressão e do medo. Sim. Tem que ser mental, imposto, né? tem que do ser Mas imposto. já é alguma coisa, já é muita alguma coisa. No começo Não, é sem cria precisa, políticas não, públicas que precisa. punem Exato. essas pessoas, já é alguma coisa. Senão, o início tem que ser imposto. Sim. Porque por livre e espontânea vontade Não não vai. vai. Porque Não vai. justamente porque esses conceitos É eles cultural. têm... Exato, São crenças, nossa, Aí tá quem- é igual, enraizado lembra aqui, do cinto né? de segurança? Você é quarentona também que nem eu, então você andou de sem cinto, Muito, pulando no banco de trás do muito. carro. Eu tenho certeza que as suas filhas hoje entram e automaticamente colocam o cinto e sequer questionam por que ele existe. Exato. Precisou o quê? Lembra de quando colocou-se o cinto? Tinha gente que... Nossa Gente, teve Senhora. loja que fez camiseta Nossa, listrada, tipo do Vasco, para não ter que usar o Isso, cinto. usar Porque o era uma cinto. ofensa para quem dirigia, e era mais homem que dirigia naquela época. também. Então, assim, mas por que eu tenho que usar? Porque hoje a gente já nem pensa que sim ou que não, você simplesmente coloca. Mas é uma geração da frente. Quando você já nasce com aquilo existindo, não pode bater em mulher que você vai se dar mal aqui, viu? Mas a próxima geração fala, mas como assim? Alguém bateu em mulher um dia? Pois é, meu filho, você Mas pode por que batia na mulher, gente? Pode estar, Né? Mas até tudo porque, processo, do são jeito, da processos maneira que históricos. é a evolução, daqui a pouco a gente já vai ser tudo igual, tipo homem, mulher, vai ser só uma questão de... Deus quiser. Enfim, né? Gente, eu adoraria ficar aqui mais um tempão com vocês, com essas histórias fantásticas, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Mas já se sintam convidadas para vir contar mais histórias aí do dia a dia de vocês em outro tempo, em outro episódio aqui do Descomplicando a Saúde, mesmo fora do mês especial aqui das mulheres. Mulher sempre tem vez, é todo dia, não é verdade? Não precisa ser só nesse mês. E não sai daí que eu vou dar uma dica, diretora, que eu dou agora, dou depois, o que você acha melhor? Posso falar agora? Dica? Gente, a Leide falou de um assunto e eu tenho tudo a ver aqui. Então, para fechar aqui esse programa, eu vou falar, assim, vai vir muito de encontro com o que a Leide falou da mulher negra há um tempo atrás, onde ela ficava. Eu tenho uma dica aqui de filme para vocês que eu acho, assim, fenomenal, chama Histórias Cruzadas. Vocês vão ver. A história, olha lá, tá passando ali, eles vão deixar ali para você. Gente, é uma história fantástica de mulheres nos Estados Unidos da época de 60, né? Onde uma escritora relata, né, em relação de uma escritora branca e as empregadas domésticas. Então, assim, o quanto que ela diminuía, o quanto que ela colocava lá embaixo, sabe? O quanto que essa... não tinha vez. Não tinha vez, e até que elas se juntaram ali, apesar dele trazer ali meio que um cunho também dos homossexuais, mas o que para mim deixa muito mais aflorado é a questão da mulher negra entrar no mercado. Ela só servia para ser a doméstica, a babá. Não podia ser jamais a patroa. Banheiro, né? Não, de maneira nenhuma. Aliás, tem outro filme, depois eu falo para vocês, de a primeira mulher que conseguiu, a negra que conseguiu usar o banheiro na empresa. Depois eu conto para vocês. Gente, fantástico. Assistam, chama Histórias Cruzadas. Tá aí para vocês. E espero que a gente, com o nosso aqui, abrindo a nossa vida para vocês, a gente consiga descomplicar um pouquinho essa questão do preconceito, né, que a gente tem ainda na nossa sociedade tão enraizado. Espero que as nossas histórias, o nosso sofrimento, entre aí dentro da sua casa através da Vivax, através do Descomplicando a Saúde, e possa plantar em você, na sua família, se você está passando por isso, se você talvez seja o lado de cá, que é preconceituoso, perceba como isso machuca mulheres que você às vezes nem percebe e que você só está aí por conta de uma mulher. Não é verdade? Exatamente. Aliás, o mundo só existe porque tem uma, senão você não viria à vida. Então, não perca o próximo, que nós também vamos continuar aqui no mês da mulher e falando ainda sobre preconceito. Gratidão por você nos deixar entrar aí na sua casa, no seu celular, na sua empresa, da onde você estiver nos assistindo. Beijo no coração. Descubra muito mais sobre a história da música brasileira no programa Revisitando, todo sábado às 15 horas na rede Vivax de televisão.
tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso.